E estamos aqui de novo em mais um vídeo, dessa vez para fazer a análise sobre o jogo do Sampaio Corrêa, que acabou de terminar, terminou há uns 45 minutos, então foi tempo de refrescar um pouquinho a minha memória e fazer essa análise. É o seguinte, Sampaio jogou hoje no estádio Almeidão, na cidade de Tombos, em Minas Gerais, contra a equipe do Tombense, então o jogo foi fora de casa, e era um jogo que normalmente a gente já esperaria que seria um jogo complicado, que seria um jogo difícil. Para quem não estava sabendo, a Tombense veio de 2 vitórias, venceu nas últimas 3 rodadas, 2 jogos com uma derrota apenas para o São Bernardo, e veio de uma vitória fora de casa contra a equipe do Confiança, que normalmente também é um jogo bastante complicado lá no Sergipe. Então a Tombense vinha melhor e vinha com um futebol produtivo. Então claramente a gente já esperava que seria um jogo complicado, que seria um jogo difícil, que seria um jogo que daria muito trabalho para a equipe do Sampaio, e mais ainda pela questão de ser um jogo que poderia ser também um jogo que pudesse indicar o caminho que o Sampaio ia ter nessa Série C. Era um jogo que a gente poderia sentir, porque normalmente a equipe do Sampaio ele demora um pouco para pegar no embalo no Campeonato Brasileiro, muito porque a equipe ele é reconstruída antes do Campeonato Brasileiro. A gente tem uma equipe do Maranhense, tem depois uma equipe pro Campeonato Brasileiro, então demora para a equipe pegar entrosamento e assim por diante. Normalmente demora 4, 5 rodadas, e a gente já esperava que a partir dessa terceira a equipe começasse a se entrosar, a equipe desse sinais que pudesse conseguir um bom resultado. O Sampaio acabou jogando com Felipe, número 1 no gol, Jonathan Varela, número 5, Cortez, número 6, Tinhaguinho, número 7, Ferreira, número 8, Bruno Baio, que seria importante citar o Bruno Baio na partida de hoje, e vamos ver e vamos falar sobre essa questão dele, porque a gente vai passar um pouquinho de pano, um leve pano, mas também vai ter que fazer as críticas que são extremamente necessárias. Bruno Baio com a número 9, Guilherme Escuro com a número 10, Franklin com a número 13, João Felipe, número 18, Thalisson 22, Lucas Lopes 23, e o técnico foi o Thiago Gomes. Então vamos lá, vamos primeiro analisar o que foi o jogo. A equipe da Tombense jogou muito aquém daquilo que a gente espera, muito aquilo do que era esperado. A equipe da Tombense é uma equipe muito boa, é uma equipe que joga bem, é uma equipe que sabe trabalhar a bola, é uma equipe que controla bem o jogo e controlou a partida de hoje. É importante citar que eles conseguiram controlar o jogo contra a equipe do Sampaio na maior parte do tempo. Eis a questão que esse controle não se tornou perigo, porque a equipe da Tombense não conseguia chegar, muito por parte dessa dificuldade que eles tiveram no jogo de hoje, é importante citar, mas muito também pela questão mesmo do Thiago Gomes, que por incrível que pareça conseguiu acertar a equipe defensivamente, e até mesmo quando o Sampaio estava falhando, essas falhas não comprometeram em 100%, ou melhor dizendo, o Sampaio aplicava maior perigo à equipe da Tombense. E isso era uma coisa que a gente via constantemente. Para ser sincero, eu estava surpreso. Foi surpreendente a forma como o Sampaio jogou na partida de hoje. Não foi aquele primor, não foi aquela belezura, não foi aquela coisa maravilhosa, não foi um futebol bem jogado, agraciado, porque foi um jogo assim ruim, foi um jogo feio, vamos ser sinceros. Mas era um jogo em que a gente via as possibilidades que o Sampaio teve de abrir o placar, de conseguir a vitória, de sair com um resultado positivo, se conseguisse finalizar bem. Aí que vem um ponto que é bastante interessante. O Sampaio é uma equipe com tantos defeitos, com tantas dificuldades, com tantas limitações, que até quando a gente consegue resolver algumas, aparecem outras. A gente se preocupou tanto com essas falhas consistentes da defesa, que vinha falhando muito, seja pelos laterais, o Thalisson e o Lucas Lopes, que depois a gente também pode comentar um pouco sobre eles, seja pela falha do Franklin, seja pelas falhas do Felipe, que quando o Sampaio conseguiu consertar de um outro problema que a equipe do Sampaio tem, que é o poderio ofensivo, que é a quantidade de chances que a equipe do Sampaio Corrêa, que a equipe tricolor, perde em jogo, e chega a ser gritante, chega a ser algo que é assim, absurdo e irritante. Mas beleza, o primeiro tempo o Sampaio joga muito bem, já analisando a parte do jogo. O Sampaio joga bem dentro das suas limitações, dentro da sua proposta, que era de uma proposta defensiva, reativa, de sair no contra-ataque, de tentar espetar rapidamente a equipe da Tombense. Entretanto, vem um ponto, a Tombense não estava jogando bem.
Logo, a Tombense não estava conseguindo concretizar os seus ataques, não estava conseguindo acertar o último terço, conseguindo acertar passes que poderiam dar resultado de chances de gol, e o Sampaio estava conseguindo. Tanto que tivemos 3 chances, sendo uma que foi desviada pelo zagueiro, que foi a primeira. Logo em seguida, a chance do Bruno Baio, numa jogada que o Thiaguinho acerta um ótimo passe, o Ferreira recebe a bola espetado, aparecendo no ataque, que é uma posição, é uma função, melhor dizendo, que o Ferreira já faz há muitos anos. Não acho que deveria fazer, não acho que ele deveria estar de titular, poderia ter outros jogadores que poderiam exercer essa função até com mais constância durante o jogo, porque o Ferreira ele ataca, mas aí que é a questão, perde fôlego, porque já não tem aquela idade, perde fôlego para defender e começa a fazer falta, é amarelado, às vezes é expulso, dá uma entregada e assim por diante. Ponto. Então, ele aparece nessa espetada, lança uma bola perfeita, quase perfeita, melhor dizendo, pro Bruno Baio, porém o zagueiro desvia. E o que acontece? O Bruno Baio é o jogador que usa o pé direito. Só que com a bola desviada, ela cai pro pé esquerdo. E aí que tem uma questão que eu penso bastante em relação nas conversas que eu tenho sobre o futebol atual, é que os grandes atacantes, eu acho que isso foi sempre, mas hoje mais ainda, os grandes atacantes têm como diferencial o ambidestro, ter a capacidade de, mesmo não tendo o pé bom, que seja, não tendo o pé bom, não usando o pé bom, quando é preciso, eles conseguem utilizar, e a partir disso eles conseguem finalizar, conseguem realizar ações que podem se tornar efetivas, que podem levar a gol. E isso aqui foi a grande questão que pesou hoje. O Bruno Baio perdeu inúmeras chances porque a bola caía no pé esquerdo. Teve outras também que caiu no pé direito, aí é complicado. Mas assim, ele perdeu essa chance porque ele não tinha controle do pé esquerdo, nem para dar aquele toquezinho por cima, saindo do goleiro, para tentar pelo menos chutar no gol. Então ele chutou com o pé direito, do jeito que veio, o chute veio mascado e o goleiro defendeu. E uma outra que foi um cruzamento perfeito, que veio na cabeça dele, do Ferreira. É importante citar que o Ferreira deu 2 chances para ele, deu 2 assistências para ele. Ele perdeu as 2, sendo uma de cabeça sozinho. E aí que é o complicado, ele perder essa chance de cabeça. E ali o Sampaio acabou perdendo muitas chances no primeiro tempo, e acabou que o Sampaio foi melhor nesse primeiro tempo. Pois é, e o Sampaio teve essas chances no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sampaio não aplica nenhum tipo de mudança. A equipe da Tombense faz algumas alterações. O Sampaio não faz nenhuma alteração para a continuidade do jogo. E com isso, o Sampaio continua jogando. Se eu não estiver enganado, ele acabou fazendo a alteração do Guilherme Escuro, mas só já no final do jogo, porém acabou não aparecendo no coisa do Sampaio, no perfil oficial do Sampaio, pelo menos no Twitter. No Instagram eu acabei não olhando, mas o Guilherme Escuro acaba saindo, e principalmente a saída do Ferreira e do Thiaguinho. E isso foi uma coisa que já eu vou colocar como primeiro ponto. Primeiro, o Baio perdendo as chances. E segundo, a saída do Thiaguinho. O Thiaguinho desempenhou muito bem. Eu fiquei até surpreso do bom jogo que o Thiaguinho fez. Ele tá tentando defender, ele tá tentando atacar, se apresentando, indo para cima. Isso foi bastante interessante. Então é um ponto positivo dentro desse jogo. É um ponto que a gente pode destacar em relação à questão do Thiaguinho, que foi um dos jogadores que foi um dos bons jogadores do Sampaio, foi um dos destaques, um dos melhores em campo. Para mim, pelo menos, junto do Cortez, com a sua boa e velha solidez defensiva, e que é triste ver ele como zagueiro, que ele poderia muito bem ser aproveitado pelo meio de campo, porque entra no segundo ponto para se colocar sobre esse jogo, que o Sampaio, mesmo com a Tombense melhorando, com a Tombense indo para cima, com a Tombense conseguindo agora encaixar melhor os seus ataques e apresentar mais perigo, o Sampaio continuou tendo a possibilidade, tendo espaço. A Tombense deixou muito espaço para a equipe do Sampaio, tendo espaço para conseguir atacar. E com isso, a gente não tinha criatividade. E esse é um outro problema que aparece, a dificuldade em ter eficiência para finalizar, como também a criatividade. O Sampaio não é um time criativo, falta um meio armador, falta um cara para tentar um toque diferente, porque aí reduz as jogadas do Sampaio a puxar para as laterais para cruzar. E não é aquele cruzamento no fundo da área, não é aquele cruzamento que puxa para dentro mais da área, perto da área do escanteio, perto da bandeirinha de escanteio, para tentar um cruzamento mais perigoso. Não, ou que vai tentar pelo menos um cruzamento que possa levar perigo para o goleiro tentar falhar. Não, é um cruzamento na ponta da área,
que simplesmente cruza, se não tiver o Baio lá, a bola passa, até se o Baio tiver também, a bola vai passar, porque nem sempre ele está acertando de cabeça. Então é aquele cruzamento mesmo para ver se dá em alguma coisa. Então acaba sendo uma jogada muito limitada da equipe do Sampaio. E é o repertório que o Sampaio utiliza muito. Então até mesmo quando o Cortez subiu uma vez só pro ataque, o Cortez conseguiu tentar uma bola mais no facão, tentar uma bola mais direto para dentro da área. E quase deu certo. Quase, mas foi a única vez que o Cortez subiu. Então, essa falta de criatividade acaba pesando, porque o Sampaio se reduz muito a uma jogada que não é feita de forma eficiente. Porque se o Sampaio praticasse só esse cruzamento na área com eficiência, não teria problema. Mesmo assim, a gente conseguiria ter mais facilidade para tentar fazer os gols. Mas não é o caso. Então o Sampaio se reduz a jogadas de cruzamento, a um time com falta de criatividade, a um time muito lento atacando. A Tombense deixando espaço pra caramba no jogo, muito espaço, o Sampaio simplesmente lento, devagar, e o próprio Cebolinha mesmo que entrou, beleza que às vezes o pessoal pega muito pesado nas críticas, mas o próprio Cebolinha que acabou entrando, ele em vários momentos com uma preguiça, até a própria narração falou, uma preguiça de tentar atacar a área, e isso acabou pesando, entendeu? E na única jogada que ele conseguiu, o Bruno Baio não estava lá. Além disso, os dois laterais até que fizeram um jogo ok, o Lucas Lopes e o Thalisson, mas novamente eles estavam perdidos no jogo, falhando, errando em algumas coisas, e a Tombense conseguindo se criar por lá, a Tombense conseguindo fazer as suas jogadas por lá. E por fim, o Sampaio no fim do jogo estava melhor, o Sampaio no fim do jogo estava com a chance de conseguir abrir o placar, porém, novamente vamos dizer, o Baio jogou mal. E para mim foi, junto do Thiago Gomes, o pior da partida. O Baio estava mal. O Baio não era para ter entrado para início de conversa. Porque o Thiago Gomes não deveria ter escalado ele. E aí que tá o ponto. Tá voltando de lesão e tá sem ritmo de jogo. Ele tá fora desde a final anulada do Maranhense. Então desde aí já foi no mínimo 3 jogos. Então ele tá muito tempo fora. Era para ter entrado no segundo tempo. Era para ter entrado no próximo jogo. Ou para ter entrado naquele finalzinho. Já que o Brunão ia cansar. Porque o Brunão ele corre feito um abestalhado, e como até foi comentado, tipo assim, o Brunão, mesmo com aquela dificuldade de finalização que ele tem, e é um cara muito participativo, ele ia acreditar naquelas jogadas, ele ia correr atrás, mesmo do jeito abestalhado, parecendo um touro levando todo mundo na frente, ele ia dar um jeito dele de conseguir chegar, ia dizer, né, concluir, ia dar uma conclusão boa, poderia sair gol, não sei, mas poderia ter uma melhor conclusão de jogada. Então o Baio não era para ter entrado nessa partida. O Baio não deveria ter sido titular. Claramente sem ritmo, claramente lento, com muita dificuldade com a perna esquerda, com muita dificuldade de finalização. O Cebolinha foi outro que entrou com muita preguiça. O João Felipe, o ponta que jogou na outra posição, na ponta direita, se eu não estiver enganado, jogou bem só uma partida e depois não atuou bem pela equipe do Sampaio, não voltou a atuar bem, e no fim o Sampaio foi punido. Essa que é a realidade. No fim do jogo, uma bola na área, veio um cruzamento e o Mikael, ex-Sampaio, que atuou na temporada passada, fez o gol de cabeça praticamente no último lance. Acabou sendo merecido. O Sampaio teve chance e foi punido. A bola pune, é aquela história, a bola pune e puniu mais uma vez. Um jogo que o Sampaio poderia ter saído com a vitória, que o Sampaio poderia ter saído com o empate, sai com mais uma derrota. E assim a gente vai observando o quanto essa equipe tem as suas limitações, poderia produzir melhor, poderia até exercer um futebol que fosse resultadista, mas nem isso, porque a chance teve. Mesmo que fosse uma equipe ruim, mas se fosse uma equipe que de resultado, a gente tinha conseguido 1-0 chorado. Não foi o caso. No fim, a gente perdeu essa partida, chegamos a 3 jogos com apenas 1 ponto, e num campeonato curtíssimo, como é a Série C, esses pontos vão fazendo falta, sejam para brigar pelo G8, seja para lutar contra o rebaixamento. E bem, a próxima partida do Sampaio na Série C, aproveitando aqui a cola de novo, vai ser no dia 18, novamente um sábado às 5 horas, agora contra o CSA, lá no Rei Pelé, em Maceió. Então é mais uma partida que a gente vai sentir muita dificuldade, que vai ser novamente complicada, e no quadro atual eu acho muito difícil que possa vir um bom resultado, possa vir um empate, mas acho muito difícil que esse resultado possa vir com aquilo que o Sampaio vem desempenhando. Assim, também foi colocado se o Thiago Gomes deveria sair, eu acredito que não, ainda possa tentar alguma coisa. Claro, o Thiago Gomes está errando muito nessas últimas 3 partidas,
Porém, agora seria uma situação bastante complicada, porque a gente teria que encontrar um técnico na beira do Maranhense para implantar contra uma equipe do MAC para a continuidade da Série C um novo estilo de jogo. E o goleiro, ou melhor dizendo, o técnico que ficaria era o Dejaí, que consegue ser pior ainda do que o Thiago Gomes. Então, infelizmente, a gente fica nessa situação que a gente não tem como tirar o técnico, porque, pelo menos acredito eu, na minha opinião, pode prejudicar mais ainda o Sampaio, porém é um técnico que não vai conseguindo demonstrar capacidade de conseguir extrair alguma coisa desse elenco já limitado. Como também a gente tem que esperar das contratações, as contratações não demonstram nada. O Thiago Gomes é fraco, ao mesmo tempo que o elenco, nem o Guardiola, como o pessoal fala, nem os técnicos de ponta conseguiriam resolver. E aí quem se lasca nessa história é o torcedor. Então é isso, muito obrigado, deixa sua curtida, deixa o seu like, deixa o seu comentário também sobre se você concorda, se você discorda com essa análise desse jogo e também a sua opinião sobre o que você viu nessa partida ou o que você achou que poderia acontecer nessa partida. E é isso, valeu!